Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Olá, Liliane, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite. Liliane é minha prima. Boa noite. Ela vai participar com a gente, aí ela vai ficar de ouvinte para conhecer como é que funciona. Bem-vinda. Bem-vinda. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Agradecemos a presença, já fazemos o aviso que a nossa sessão está sendo gravada para posterior postagem no nosso canal do YouTube. E feita essa breve introdução, convido a todos a acompanhar a leitura do livro Pão Nosso. Ninguém, né? Compartilhar a tela. O arado. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Aqui vemos Jesus utilizar na edificação do reino divino um dos mais belos símbolos. Efetivamente, se desejasse, o mestre criaria outras imagens. Poderia reportar-se às leis do mundo, aos deveres sociais, aos textos da profecia, mas prefere fixar o ensinamento em bases mais simples. O arado é aparelho de todos os tempos. É pesado, demanda esforço de colaboração entre o homem e a máquina, provoca suor e cuidado e, sobretudo, fere a terra para que produza. Constrói o berço das sementeiras e, à sua passagem, o terreno cede para que a chuva, o sol e os adubos sejam convenientemente aproveitados. É necessário, pois, que o discípulo sincero tome lições com o divino cultivador, abraçando-se ao arado da responsabilidade na luta edificante, sem dele retirar as mãos, de modo a evitar prejuízos graves à terra de si mesmo. Meditemos nas oportunidades perdidas, nas chuvas de misericórdia que caíram sobre nós e que se foram, sem qualquer aproveitamento para o nosso espírito. No sol de amor que nos vem vivificando há muitos milênios, nos adubos preciosos que temos recusado, por preferirmos a ociosidade e a indiferença. Examinemos tudo isso e reflitamos no símbolo de Jesus. Um arado promete serviço, disciplina, aflição e cansaço. No entanto, não se deve esquecer que depois dele chegam semeaduras e colheitas, pães no prato e celeiros guarnecidos. Rubem, prece inicial. Nosso Pai, na terra e no céu, sagrado é teu nome. Seja feita a tua vontade conosco como no espaço. Dai-nos do teu pão suficiente para o dia. Em tua compaixão, perdoai-nos e alargai-nos nossos corações, para que perdoemos uns aos outros. Guia-nos para ti, Senhor, e dá-nos tuas mãos em nossas trevas, pois teu é o reino e em ti são nosso poder e realização. Amém. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e, com isso, desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar nesse recinto, fazei que não encontrem acesso em nossos corações. Bons espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento egoísta, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspira-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim,
e pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos, a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se estiverem entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não o do bem, abre os seus olhos à luz, Senhor, e perdoai-as como nós as perdoamos, se vieram com intenções malfazejas. Pedimos especialmente aos sagrados Espíritos da Luz, aos nossos guias espirituais, para nos assistirem e velarem por nós nesse ato, assim seja. Amém. Obrigado, Rubem. Meninas, que vamos ler hoje? Sou eu, Rosinha? É você, Zaninha. Então, vamos lá. Livro dos Espíritos, pergunta 833, página 373. Liberdade de pensar, é isso? Perfeito. Sim. Pergunta 833, do Livro dos Espíritos. Haverá no homem alguma coisa que escape a todo constrangimento e pela qual goze ele de absoluta liberdade? No pensamento goza o homem de ilimitada liberdade, pois que não há como pôr-lhe peias, né, restrições. Pode-se lhe deter o voo, não aniquilá-lo. 834. É possível o homem pelo seu pensamento? É responsável o homem pelo seu pensamento? Perante Deus é, somente a Deus sendo possível conhecer. Ele o condena ou absolve segundo a sua justiça. Bom, aqui cabe uma palavra inicial. Nós sabemos que nós encarnados não conseguimos, muitas vezes, identificar os pensamentos dos nossos companheiros aqui da Terra. Mas os espíritos, né, os nossos irmãos desencarnados, eles conseguem enxergar em nós os nossos pensamentos. Então, todos nós temos uma ideia dominante, né? Então, se eu sou alguém ganancioso, os espíritos vão enxergar em mim a ganância, porque vai ser o meu pensamento preponderante durante o dia. A mesma coisa, né, se eu sou viciado em bebida, em drogas, em sexo, o que seja, haverá sempre um pensamento preponderante. E os espíritos podem conhecer esse pensamento. E os espíritos inferiores, eles não só identificam esses pensamentos ruins que nós temos, mas eles sopram a nossa brasa, né? Eles veem aquela brasinha, aquele foguinho no começo, né? Então eles vão lá e sopram, né? Então, não, vai lá, bebe um pouco, toma mais um pouco, olha lá fulana, você não vai fazer nada, ou então até para maledicência, né? Se alguém fala mal, né, de alguém, às vezes a gente é incentivado a entrar nessa onda, né? Poxa, mas você sabe que o fulano, que a fulana fez isso também. Fala, né? Então nós somos constantemente influenciados pelos espíritos. Então, essa liberdade de pensar, apesar de termos, né, ela ser de certa forma absoluta, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Se podemos tudo pensar, nós vamos receber de volta esses pensamentos. E isso é algo que a gente sempre tem que ter em mente. Liberdade de consciência, 835. Será a liberdade de consciência uma consequência da de pensar?
A consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem como todos os outros pensamentos. 836. Tem um homem direito de pôr cobranças à liberdade de consciência? Falece-lhe tanto esse direito quanto com referência à liberdade de pensar. Por isso que só a Deus cabe o de julgar a consciência. Assim como os homens, pelas suas leis, regulam as relações de homem para homem, Deus, pelas leis da natureza, regula as relações entre ele e o homem, né? Kardec, quando perguntou aos espíritos, né, onde estavam escritas as leis divinas, nesse mesmo livro dos espíritos, eles responderam: na consciência de cada um. Então, veja que todo aquele que faz o mal não consegue escapar da própria consciência. É como se tivéssemos, né, uma câmera interna que registrasse todos os nossos pensamentos, todas as nossas ações. 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias no ano. Tudo é registrado. Então, a gente tem como se fosse um grande Big Brother interno. E tudo que a gente faz, né, por essa razão, de ruim, nos causa sofrimento, né? Porque a nossa própria consciência já registra. E veja que a nossa consciência ela já nos acusa quando fazemos alguma coisa de errado. Não precisa nem o outro apontar. Nós já sabemos dentro de nós mesmos que fizemos o mal, né? Algum comentário até aqui? Acho que aí também traz também a realidade, né? Desculpa, Rubão, acho que ia falar só um minutinho. Desculpa, perdão, Rubão. É aquela questão, meu né? filho, A forma como a gente age é a forma como a gente atrai as coisas, né? Então é muito simples, né? É difícil a evolução nesse aspecto, né? De eliminar os pensamentos, os sentimentos ruins, né? Mas é o caminho da salvação, é o caminho da felicidade, é o caminho da serenidade, harmonia, enfim, né? Obrigado. Rubão? Olha, desculpa aí ter cortado, meu irmão. Jamais. Então, o que nós depreendemos, né, Fred, nas nossas leituras, nossos estudos, tão vibratório de cada indivíduo, tem muito do funcionamento, dos pensamentos que você emite, porque o pensamento é forte, eu já disse sobre estudos mais avançados, sobre a força do pensamento, né? E se há duas coisas que linkam o material com o mundo espiritual, são o quê? Os pensamentos e nossas preces, não é, meu irmão? Então, nós temos que cuidar dos nossos pensamentos, né? Controlá-los, para que a gente não faça uma emissão negativa, né? Que cause danos ao irmão, né? Que é o receptor, na condição de emitente e o receptor, pode causar graves distúrbios a essa pessoa. Se houver uma emissão muito forte e uma linkagem com o outro indivíduo, não é? A parte do ódio que nós professamos aqui nesse mundo tem muito a ver com os pensamentos, né? Se nós não controlarmos nossos pensamentos, nós sofreremos graves consequências. Não sei se vocês se recordam daquele ensinamento que eu falei numa outra reunião. Cuidado com seus pensamentos, eles se transformam em palavras. Cuidado com suas palavras, elas se transformam em ações. Cuidado com suas ações, elas se transformam em hábitos. Cuidado com seus atos, eles moldam seu caráter. Cuidado com o caráter, ele governa o seu destino. Obrigado, meu irmão. Nossa, Rubens, eu diria que essas palavras que você proferiu, se pudessem virar uma redação no nosso grupo, seria com certeza uma grande caridade da sua parte, viu?
Já está aí gravado, meu irmão. Isso aí, obrigado, meu querido. Olha só, já que estamos falando de pensamentos, né, que os pensamentos são as nossas aves mais fugidias, né, são muito difíceis de controlar, nós até conseguimos, de certa forma, controlar as nossas ações e as nossas palavras, mas pensamento é algo muito difícil. Quando a gente vê, a gente já pensou, né? E a gente tem milhares de pensamentos por dia. Então, o único jeito da gente conseguir melhorar a qualidade dos nossos pensamentos é o que o Cristo falou, né? Da oração e da vigilância, né? Então, eu vigio, né, os meus pensamentos, né? E se eu pensei alguma coisa imprópria, eu dispenso, né? Eu falo, bom, eu pensei isso, ok, faço uma prece, perdão, Senhor, me perdoe a quem eu pensei tal coisa. Então a gente já desfaz antes da gente deixar aquele pensamento solto, né? Vou continuar lendo. 837. O que é que resulta dos embaraços que se opõem à liberdade de consciência? Constranger os homens a procederem em desacordo com o seu modo de pensar é fazê-los hipócritas. A liberdade de consciência é um dos caracteres da verdadeira civilização e do progresso. 838. Será respeitável toda e qualquer crença, ainda quando notoriamente falsa? Toda crença é respeitável, quando sincera e conducente à prática do bem. Condenáveis são as crenças que conduzem ao mal. 839. Será repreensível aquele que escandalize com a sua crença um outro que não pensa como ele? Isto é faltar com a caridade e atentar contra a liberdade de pensamento. Ou seja, devemos respeitar os que não pensam como nós, lembrando que a nossa maior riqueza são as diferenças, são as nossas diferenças. A gente aprende no contraste com o outro. Se o outro é igual a mim, o que ele tem a me ensinar? Nada. Por isso devemos respeitar todas as crenças e religiões. 840. Será atentar contra a liberdade de consciência por óbices a crenças capazes de causar perturbações à sociedade? Podem reprimir-se os atos, mas a crença íntima é inacessível. Nota de Allan Kardec. Reprimir os atos exteriores de uma crença, quando acarretam qualquer prejuízo a terceiros, não é atentar contra a liberdade de consciência, pois que essa repressão em nada tira a crença à liberdade que ela conserva integral. Lembrando que o Livro dos Espíritos, né, quando ele chegou à Espanha, né, muitos exemplares, né, no século XIX, eles foram queimados, né? A igreja mandou queimá-los. O Rubem deve saber melhor desse fato do que eu. E isso causou o efeito exatamente contrário, porque daí, imagina, você ficou sabendo de um livro que apareceu, que foi queimado em praça pública, você vai querer esse livro, né? Então aí vai a questão de nós, de não ser possível a gente coibir, né, a liberdade de crença, desde que a crença, claro, não ofenda, né, as nossas leis em sociedade. Comentários? Fred, desculpa. Mário, os livros chegaram em caixas, né, para serem distribuídos na Espanha, mas a Espanha é um país essencialmente católico, né? O catolicismo lá tem uma predominância, digamos aí, 90% da população. E é claro que os livros, quando chegaram lá,
causaram uma polêmica, porque a codificação espírita ela rompe com o quê? Com a igreja mais preza, que são os dogmas, né? As verdades impostas, não é isso? Na doutrina católica. Por isso, ele queimou na praça apreenderam toda a remessa e queimaram. O que eles causaram foi o quê? Uma publicidade favorável ao espiritismo, pelo fato que você disse, pela curiosidade do que o texto trouxe, né? Para aquele ato impensado desse religioso. Obrigado, meu irmão. Mais algum comentário, gente? Não, Fred. Alguém quer fazer alguma Não. pergunta? Daqui, não, obrigado. Vamos então passar para a terceira parte do nosso evangelho, que são as vibrações, que é um momento em que aproveitamos estarmos reunidos, e Jesus prometeu que aonde estivessem mais de 2 pessoas reunidas em seu nome, ali ele estaria, e aqui ele está, pela presença dos nossos amigos espirituais, na casa de cada um de nós. A partir do momento que nós nos comprometemos a fazer o Evangelho no lar, eles estão para nos auxiliar, trazer os outros irmãos que necessitam dessas palavras, tanto quanto nós. E uma grande vantagem de se fazer o Evangelho no lar é que a nossa casa ela fica protegida dos maus espíritos, que só podem entrar na nossa casa com permissão dos nossos mentores. Então, se nós queremos ter uma casa mais limpa do ponto de vista moral e espiritual, o Evangelho no lar é uma prática salutar. E quem fez o primeiro Evangelho no lar foi o próprio Jesus, na casa de Simão Pedro, exemplificando há mais de 2000 anos o que deveríamos fazer para termos um ambiente doméstico, familiar, saudável. E assim, vamos agradecer, né, pela essa oportunidade. Vamos fazer uma vibração inicialmente pelos nossos irmãos desencarnados que estão em sofrimento, principalmente aqueles que saíram da vida física pela porta do suicídio, que sabemos que é um tremendo engano, que ao invés de matar a dor, né, acabamos por aumentá-la. E assim vamos vibrar pelos nossos amigos que infelizmente se foram para o plano espiritual, a Gabriele, a Verena, a Juliana, o Elias, o Alain, o Bruno e tantos outros. E que também possamos fazer uma vibração pelos nossos irmãos encarnados que estão em sofrimento. E dentre estes, aqueles que estão com a ideação suicida. Porque nós sabemos que a ideação suicida ela não surge de uma hora para outra. Ela vai sendo alimentada, né? Aquilo que nós conversamos que vai sendo soprada a brasa. Ah, você não vale nada. Olha, você não tem função nenhuma. Você é um peso para a sua família, né? Você não faz nada de bom. E essas ideias, elas vão sendo sopradas, alimentadas, né, pelos inimigos espirituais, né, que a gente chama de obsessores. E nós não devemos ter raiva deles, porque os nossos obsessores, eles estão ligados a nós por laços de outras vidas, né? Geralmente são pessoas que nos foram muito caras, muito queridas, e nós acabamos por magoá-los, por prejudicá-los em seus interesses. E, infelizmente, eles não nos perdoaram. Por isso, essa influenciação, né? Nós temos que lembrar, mas por que Deus permite isso? Nós temos que lembrar que há injustiças, mas não há injustiçados.
mas vamos fazer uma vibração especial, tanto por aqueles que sofrem essas obsessões, essas depressões, quanto aqueles que estão causando-as. E que agora, cada um de nós possa fazer uma vibração pela pessoa que lhe vem à mente neste momento. Que todos esses irmãos que vieram à nossa mente possam ser amparados. Peçamos também a Jesus que ampare todos os nossos líderes mundiais, os nossos governantes, as nossas autoridades, nos mais diversos níveis de governo. Que todas essas pessoas que detêm o poder na Terra, intuídas pelo alto, possam restabelecer e manter a paz no planeta, fazendo o melhor que podem pelos que mais precisam. Vibremos também pelas igrejas, templos, seitas de quaisquer natureza que professem o bem e a caridade, pelos centros espíritas, pelos indivíduos que anonimamente fazem a caridade. Que eles sejam amparados. E que agora cada um de nós possa manifestar, pedir as coisas justas de que necessita. Lembrando que devemos pedir sempre com sabedoria, pedindo também à espiritualidade que afaste de nós os nossos desejos e aspirações que não são bons para nós. E por fim, peçamos a Jesus que nos fortaleça no caminho do bem, para que possamos cumprir com coragem os nossos deveres, onde quer que eles nos levem, agora e sempre, fazendo a nossa pequena parte na construção do reino de regeneração que Jesus nos prometeu, mas que começa no coração de cada um de nós, com os nossos esforços para dominar as nossas más tendências. Que assim seja, graças a Deus. Emerson, prece Ricardo, depois Rubem, prece final, obrigado. Goku Bidiso Gengen Shikaita Kama Harani Kamutamahi Moidemasu Kamurugi Kamuromi no Michikara Mochite Banseito Hitonomi Oya Kamu Amatsu Suno Mahikari o Mikami Haraidono Kamutachi Moromoro no Sakagoto Tamahi no Chuchumi Kigari Obama Hikaremote Harahi Kiyome Misugi Tamaite Kaminoko no Chikara Yomigairase Tamai Tomosu Koto no Yoshio Kashikomi Mosu Miyoyamoto Suma Hikari o Mikami Mamori Tamae Sakiya Tamae Miyoyamoto Suma Hikari o Mikami Mamori Tamae Sakiya Tamae Kanagara Tamahichi Hamase Kanagara Tamahichi Hamase. Amém. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que cada um de nós, ao sair daqui, seja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam assistir a esta reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Uma boa noite a todos. Jesus os abençoe sempre. Boa noite. Fred, Oi? amanhã eu posto, tá bom? Se der algum problema, eu aciono a Rosinha, tá bom? Tá certo. Tá Tchau, bom, tchau, tudo gente. comigo. Tudo de bom. Boa noite a Com todos. Deus.